Bem-vindos! Eu acho que o título desse vídeo deveria ser Como falar 200 assuntos em 10 minutos. Porque eu tenho muitos assuntos para falar para vocês e escolher só um é muito difícil. Mas vamos lá! Uma coisa que eu posso falar para vocês é sobre o meu despertar. Ele não se iniciou, por exemplo, em um ano X e pum! Nossa, despertei. Não, foi gradualmente. Então, iniciou em 2015, mas só iniciou. Eu tinha entre 14 e 15 anos e foi quando eu percebi que tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui, eu não consigo me encaixar neste caralho, que é na sociedade, nas regras em si. Nossa, é insuportável. Não consigo segui-las. Pelo menos não a maioria delas. Aí a gente pode pensar também, por que que a gente tem que seguir a regra de tomar café da manhã, almoçar e jantar? Quem foi que escreveu isso? Onde é que tá escrito isso? Cadê o manual? Quem que inventou essa merda? O ser humano não foi feito pra comer muito. E, inclusive, eu tô aqui de jejum desde. Eu não sei nem a última hora que eu comi, pra falar a verdade, mas foi ontem. E já são meio-dia. Nossa. Eu já passei do estágio 2, que é ficar 12 horas sem comer. Eu vou chegar um pouquinho mais perto só pra contar pra vocês que eu não sou de tomar café da manhã. Não sou. Não fui acostumada. E já já a gente vai falar sobre costume. Não fui acostumada e eu não tomo café da manhã até hoje. Tanto que todo jejum que eu faço é de manhã. Então, todo dia eu fico 12 horas sem comer. Mais ou menos não, né? Em 2018, se eu não me engano, dia 30 de novembro de 2018, eu abri meu terceiro olho. Mas detalhe, eu fechei ele. Eu fechei porque eu senti medo e não pode sentir medo. Inclusive, eu falo muito sobre o terceiro olho, como abrir o terceiro olho no meu livro que tá lá no link na bio. E uma coisa que eu quero muito compartilhar com você é que você tem que usar muito óleo de coco. E eu não falo nem de usar na comida em si, eu falo de tomar mesmo, tomar o óleo de coco. Uma colher todo dia. Uma colher todo dia, 30 minutos todo dia de meditação e para de comer carne. E se tu quiser abrir a porra do teu terceiro olho, né? Detalhe, eu fui vegetariana por 2 anos. 2 anos só para abrir esse negócio. Então, assim, eu fiz muitas loucuras, muitas. Nossa, eu tomei borax, eu tomei óleo de coco, eu fiz muita meditação mesmo. Ah, eu nem sei se vocês perceberam, porque nem eu tinha percebido, mas um caderno de ilustração, isso aqui são libros, anotações, libros, enfim, gente, peraí. Outro caderno, outro caderno da ilustração, esse aqui é o mais antigo de todos. Este rosa é o mais antigo de todos. E tem mais um. Nossa, que esse aqui é super, super grosso. Enfim, eu faço muitas anotações para reprogramar. Então, eu faço literalmente a programação e escrevendo, porque é através da repetição que a gente vai conseguir colocar um novo paradigma. E o que é um paradigma? Lembra que eu falei que a gente já já ia falar sobre hábitos? Então, paradigma é um conjunto de hábitos. Ser humano é um ser de hábitos. Nossa, eu queria estar muito, tipo, cara a cara com você só pra poder conversar olhando olho no olho, que é coisas que eu adoro. Vou contar aqui um negócio pra vocês. Eu tava fazendo oração de um salmo e eu tava lendo por ler, só que eu tava lendo todo dia. Chegou um momento e era sempre na hora de dormir, tá? Chegou um momento em que toda vez quando eu ia dormir, meu cérebro lembrava automaticamente de que eu tinha que fazer essa oração. E eu ia lá e fazia. Mas, tipo assim, era de forma automática. O lembrar era de forma automática. Tá? Eu botava a cabeça no travesseiro e eu não fazia, o meu cérebro dava um jeito de enviar a mensagem de que eu tinha que fazer, aí eu fazia a oração. Mas, assim, não era nem porque eu queria, porque vinha, era automático, já tava sendo programado. E se eu tivesse continuado, tipo, passando dos 90 dias só fazendo essa oração, eu tenho certeza que nunca mais eu ia parar de fazer essa oração toda noite. Então, paradigma é isso. Tu vai fazer coisas de forma automática. Quem vai controlar isso vai ser o teu subconsciente, não vai ser o teu consciente. O consciente não controla porra nenhuma.
Quem controla é o subconsciente, que controla 95% de toda a tua vida. Inclusive, quando tu sonha, começa a reparar na porra do que tu sonha, porque aí isso vai dizer muito sobre como é que vai ser o teu dia, como é que vai ser a tua vida, como é que tá aqui dentro, se tá bom, se tá ruim. Repara. Galera, minha voz tá acabando. Eu tô com uma vontade de prender este cabelo, tá muito grande. Ai, vou continuar com ele assim. Pronto, arrumei meu cabelo, agora a gente pode voltar a ter essa conversa muito gostosa sobre absolutamente várias coisas. E se tu gosta, né, desse tipo de conteúdo, que são coisas não normais, são coisas que a gente não escuta no nosso dia a dia, se você se identifica, já segue e curte esse canal. Pessoal, eu fui no mercado e eu me surpreendi muito com o valor do óleo de coco. Não, não é sério, é sério. Do real, eu tenho que mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Não tô fazendo propaganda, tá? Isso aqui, ó. Gente, foi R$ 10. Gente, foi R$ 10. O pote, ele não é pequeno. Gente, agora falando mais sobre mim, sobre a minha pessoa. Não é nem sobre mim, é sobre minha família. Eu sou uma pessoa desperta. Vocês já sabem. Só que eu sou a única desperta da família. A minha família inteira tá dormindo, tá adormecida. E eu não vou despertar ninguém, não vou despertar eles. Claro que não. Inclusive, as minhas redes sociais, eles não sabem quais são. E a única que sabe é o Instagram e eu não posto nada lá, porque eles estão lá. Então, isso aqui que eu compartilho com vocês só é entre a gente. Esse tipo de conhecimento oculto, fora da Matrix. Vocês sabem disso. A outra curiosidade sobre mim. Eu vejo espírito, sim. Tenho essa facilidade. Eu vejo desde quando eu me entendo por gente. Vejo todo ano um, pelo menos um por ano. E eu falo coisa pesada mesmo. O mais pesado foi o primeiro. E graças a Deus nunca mais eu vi. Porque aconteceu tanta. Nossa, não sei se eu posso falar isso aqui. Mas aconteceu tanta desgraça na minha vida que depois que eu vi essa porra, meu Deus, cara. Quer que eu conte pra vocês? Eu vou contar. Já comecei. Eu tava dormindo, né? Era 3 horas da manhã, eu tinha por volta de 7, 8 anos. E simplesmente apareceu um demônio no corredor da minha casa. Sem brincadeira. E ele tava flutuando. Gente, eu tinha 7 anos de idade, mas eu não tava imaginando coisa. Eu tava acordada e quando eu percebi que tinha algo diferente no corredor, que não eram meus pais estavam dormindo. Todo mundo tava dormindo, menos eu. Tava acordada porque às vezes eu acordava de madrugada pra chamar minha mãe. Simples assim. E, né, em uma dessas, eu acabei acordando, só que eu levei um susto. Meu coração gelou, palpitou. Nossa, eu fiquei tipo assim, "Ah, o que é isso que eu tô vendo?" Eu não sei exatamente dizer quem era, mas era um cara com uma foice, com capuz, tava todo preto, tipo, como se fosse uma pessoa sombra. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Aí, o que que eu pensei? Eu tava vendo ele se aproximar. E eu era uma criança muito esperta, sempre fui uma criança muito esperta. E aí eu pensei, eu não vou contar pra minha mãe agora. Eu vou contar quando eu tiver 12 anos. Foi exatamente isso que eu fiz. Aí, na hora que eu pensei também, ele tá no início do corredor. Se ele chegar mais próximo, eu grito. Eu tinha 7 anos, então não podia fazer muita coisa ali. E aí, quando ele tava bem próximo, eu me assustei, porque ele me olhou bem nos meus olhos, ficou na beira da minha porta, na beira. E no corredor só dá acesso a duas portas, a do meu quarto e a do quarto dos meus pais, só. E ele olhou pra mim diretamente nos meus olhos e ele simplesmente atravessou a porta dos meus pais. Eu entrei em desespero, eu dei um grito muito alto. E aí meu pai saiu do quarto perguntando: "Que diabo tá acontecendo? O que tá acontecendo?" Aí eu falei: "Nada não, nada não." Falei pra vocês que eu não ia contar, porque eu era uma criança e talvez eles não iam acreditar em mim. Então, foi aí que eu pensei: não vou contar só quando eu tiver 12 anos. Foi realmente exatamente, não sei se foi com 12 ou foi com 14, mas eu acho que foi com 12. Foi. Ou foi com 14, já não lembro mais. Era nova, muito nova. E aí esse foi o meu primeiro avistamento que eu consigo me lembrar. Eu tinha 7 anos. Caramba, parando pra pensar, é a primeira vez que eu conto pra vocês, né, sobre isso. Nossa, tem muitos outros casos sobre espíritos que eu vejo. Nossa, que susto. Pensei que tivesse desligado o áudio e tava falando aqui à toa com vocês.
Mas enfim, foi a primeira vez que eu contei pra vocês, né? Caramba. Eu tenho muitos relatos, eu posso trazer todos pra vocês. Todos, todos, todos. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas é sobre energia, porque a gente não atrai aquilo que a gente quer. Vocês já repararam nisso? A gente atrai aquilo que a gente é, a nossa essência. Falando sobre essência, né? É isso que eles tiraram da gente, essa essência. Fizeram a gente acreditar que a gente não tem poder, que a gente não é igual a eles. Quem são eles, a gente nunca vai saber quem são eles. Mas eu sempre deixo anotado na parede a seguinte frase: nós somos iguais a eles. E é isso que eles não querem que a gente entenda. Que nós somos meros seres humanos, que nós somos comuns, que não temos poderes, que não somos mortais. O caralho inferior todo, entendeu? Só que não é bem assim, cara, não é bem assim. Nós literalmente somos seres incríveis e a gente não tem noção do tamanho do nosso poder. Principalmente a mulher. Principalmente a mulher. Uma outra coisa que eu posso falar com vocês é sobre legislação. Assim, reprogramação mental é o lado profundo. Lei da atração é superficial. Então, digamos que a, a reprogramação mental está aqui e a lei da atração está bem aqui. Então, a reprogramação mental é mais embaixo. E, gente, isso aqui é muito superficial. Não... Ah, para tu reprogramar alguma crença limitante, tu tem que fazer reprogramação mental. E aí tu vai, né, estudar sobre lei da atração, ver o que está acontecendo com a tua vida, etc, 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 o que que tu quer mudar. Ó, óleo de coco. Gente, isso aqui faz um bem danado. Que se vocês soubessem, vocês tomavam todo dia. Ele é gostoso mesmo, não. Tipo assim, a primeira vez que eu tomei, que é pra abrir o terceiro olho, foi em 2018, que eu tomava assim, puro mesmo, igual eu fiz agora. Eu achava muito ruim. Nossa, tinha vezes que eu chegava a querer vomitar, porque eu tomava uma colher muito grande de óleo de coco. Ah, tem um negócio que eu tenho que falar com vocês. É sobre reprogramar de forma eficiente. Tem duas formas, na verdade, três formas. Só que a terceira é cara e paga, então é com hipnólogo, né? Normalmente eu não aconselho ir no hipnólogo se não for uma pessoa conhecida, né? Se não for uma pessoa já famosa na área, porque você vai estar entregando o teu cérebro para uma pessoa que vai entrar no subconsciente e pode colocar comandos que não são bons, tá? Não sei se eu posso falar algumas palavras aqui, por isso que eu tô evitando é, falar palavras como, entendeu? Porque o hipnólogo ele pode fazer isso se ele colocar certos comandos no teu cérebro. Ele pode, por exemplo, fazer você ver animais que você não quer ver, que você sente muito medo, ou te colocar em situações em que você sente muito medo, para você ter um ataque cardíaco e fazer você, entendeu? Então, cuidado quando for no hipnólogo, faz as outras duas formas que eu vou te dizer, que é dormindo, fácil, 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 que é a maneira como eu faço, e também meditando, que é excelente, é eficiente. Eficiente por quê? Porque quando tu medita, tu não tá aqui na terceira dimensão. Nossa, nossa realidade é criada primeiro na nossa mente, depois que ela se transforma em algo material. Depois que ela vem para esse mundo físico. Então, tudo primeiro se inicia na mente e depois vem para cá. Quando tu estiver meditando, tu não precisa pensar em algo mais tranquilo. Eu quero dizer, as pessoas elas romantizam muito a meditação, sendo que a meditação é algo para co-criar. Eu sempre vejo por este lado. Sempre quando eu estou meditando, eu nunca fico relaxada, eu não fico zen, né, como as pessoas falam. Eu não, eu realmente eu crio a realidade que eu quero viver. E sabe o que acontece? Elas viram realidade depois de um certo tempo. É sempre assim que acontece. Então, por exemplo, eu estou imaginando o X, esse X vai aparecer daqui a um tempo, pode ser daqui a um mês, pode ser 2 meses, mas ele vai aparecer. Porque o quê? Porque eu co-criei. Então, você tem que implantar a semente do seu desejo no seu cérebro e ele vai acontecer. É como se fosse uma gravidez. Você não sabe quando vai vir, você não sabe quando é que vai vir a criança, mas ela vai vir, você tem essa certeza. E é essa certeza que eu tenho toda vez quando eu cocrio alguma coisa, quando eu estou meditando. Você tem que fazer a mesma coisa. Gente, se eu falar rápido demais, é porque eu me empolgo. É um assunto assim que eu amo falar abertamente para qualquer pessoa que deseja ouvir, que deseja evoluir. Deixa nos comentários se estou falando rápido demais, se vocês estão entendendo, se vocês querem que eu fale mais devagar, mas deixa nos comentários, só para poder eu ficar, né, consciente. E detalhe, eu observo todos os comentários, tá bom?
Não fica pensando que você comenta uma coisa e eu não reparo, eu reparo em tudo. Falei pra vocês, né, que esse vídeo, o tema dele deveria ser como falar 200 assuntos em 10 minutos, mas eu vi que já passou mais de 10 minutos. Se vocês deixarem, eu falo eternamente sobre isso. Outra coisa, detalhe, vamos lá, presta atenção. O teu paradigma, ui, o teu paradigma não é tu que coloca, tá? Uma parte é tu, sim, mas vamos lá. Primeiro começa com teus pais. Tu já nasce com teu paradigma, tu já nasce com as tuas crenças, porque tu recebeu da tua mãe. Então, 50% tu já recebeu. Os outros 50% é quando tu nasce. Mas lembra, os teus familiares colocam, os teus amigos colocam as crenças no teu subconsciente, sem tu perceber, criando traumas. Isso é um pouco pesado, porque na hora de tirar é extremamente difícil, mas não é impossível, tá bom? Você consegue tirar qualquer trauma de você colocando uma nova programação. Pessoal, eu tenho um curso. Vocês sabem que eu estou elaborando o curso. Eu já fiz vários vídeos. Tem vídeos longos, tem vídeo de 1 hora, tem vídeo de 20 minutos, tem vídeo de tudo quanto é minuto para vocês. Mas é muito assunto, muito. Acho que é mais de 20 assuntos só eu falando. E são assuntos, né, que vocês gostam, né? Matrix, terceiro olho, mantras, frequências, dimensões. Nossa, são 300 mil assuntos. Se eu não me engano, são entre 20 a 25 assuntos. Capiche? Eu queria também falar uma curiosidade com vocês, que é mais ou menos na hora de co-criar. Porque quando a gente vai co-criar, existe aquela pessoa que já tem o que tem e quer permanecer naquilo. O que a pessoa vai fazer? O que ela deve fazer? Apenas agradecer. Apenas agradecer. Não tem mistério. Porque tu já tem experiência. Para permanecer naquela vibração, naquela frequência, tu tem que continuar agradecendo, porque tu vai permanecer nela. Então, se tu parar, esquece. Tua frequência vai baixar e tu vai sair dela. E essa coisa não vai permanecer na tua vida. Então, permanecer agradecendo vai fazer com que você permaneça nessa frequência e vai permanecer que você fique com o seu desejo realizado. Não é brincadeira. É uma outra situação que eu queria comentar com vocês. Teve uma época da minha vida que eh, eu tinha um valor a pagar, eu acho que era 3 mil a pagar. E eu tinha R$ 500. Só que eu não me preocupei, não me preocupei. Eu falei, não, o universo vai dar um jeito e ele vai me dar esse dinheiro. Me devolver, doida. E ele vai me dar esse dinheiro. Quando chegou lá no final do mês, que é quando eu pago as minhas contas, que é no final do mês, e eu, né, quando eu fui ver, eu já tinha esses 3 mil reais. Como eu fiz isso, eu não sei, mas eu já tinha. E aí que eu não me preocupei com como, entendeu? Esse negócio de como é que eu vou conseguir, não é problema seu, é problema do universo. Então, é ele que tem que se preocupar como que ele vai te entregar. Teu trabalho não é esse, teu trabalho é ficar esperando, mas não esperando sentado, por favor, não é isso que eu tô dizendo, é pra tu ficar com a bunda encostada aí na cadeira, não. Tô dizendo pra tu não se importar tanto com o como, porque o como não é problema teu. O como é problema do universo. Tu só tem que fazer a tua parte. Tu fazendo a tua parte, tu se preparando para receber, tu vai receber. É aquele famoso ditado, solta que vem. Eu vou parar o vídeo aqui porque ele já ficou extremamente longo, mas se tu gosta desse tipo de conteúdo de lei da atração, reprogramação mental, Matrix, uma coisa mais fora da caixa, mais fora da curva, já segue o canal, curte, compartilha com aquele seu amigo que precisa sair da porra da Matrix. Nossa, é um saco a Matrix. E não esquece que no link da minha bio tem o meu livro, que são mais de 25 assuntos. Gente, são 25 capítulos. Gente, é muito bom. Temos várias redes sociais e estamos iniciando agora no Instagram. Segue lá. Reprogramando Mente também é o mesmo arroba, tá? E é isso, galera. Tchau, tchau.